cidades de Maringá, no estado do Paraná, São Luís, no Maranhão, São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e Madrid, na Espanha, deixaram marcas muito fortes na vida do jornalista Luciano Correia. Ele nos conta do seu envolvimento emocional com essas cidades e inclui nessa lista também a cidade de Maceió, no estado de Alagoas, onde trabalhou como professor universitário. O depoimento de Luciano é rico pelo modo como ele se relaciona com cada cidade onde viveu, com cada cidade pela qual passou. Vamos ouvir a narrativa do jornalista Luciano Correia. Em 88, fui para Maringá, no Paraná, Carvalho. E aí você já conhece bem essa história, porque era você quem estava na Universidade Estadual de Maringá e me convidou para assumir a assessoria da Asconde, lá da comunicação da UEM. E aí eu morei 4 meses, não fiquei mais tempo. Adorava também aquela cultura gaúcha, né? Você lembra que eles diziam, nós somos a nação gaúcha. Gostava daquelas coisas, do churrasco, era um momento da nascente indústria fonográfica que agora se chama música sertaneja, porque a música sertaneja vem de Tonico Tinoco, né, que eu ouvia quando era menino, rural de Macambira para Aracaju, para a gente ir no dentista ou para Itabaiana mesmo, e nas rádios a AM tocava 3 da manhã, tocava isso, né, aquelas coisas tristes, né, profundamente tristes, aquelas violas chorosas. Bom, e eu curti muito Maringá, né? Até porque morava com um amigo. Nossas colegas da UEM, suas amigas professoras, inclusive apelidavam, e você, inclusive, difamava muito, diziam que era o fazendão iluminado. Era um pouco o preconceito dos intelectuais, que ganham a vida naquela cidade, né? Mas que nem por isso deixam de zombar daqueles que geram riqueza. Mas era uma forma jocosa também, ninguém tinha, nenhum de nós. Não havia animosidade de nenhum lado. Inclusive, nós fomos muito bem recebidos, frequentamos as boas casas, você sabe disso, né? Alguns de nós até namoramos com as boas filhas, né, da burguesia maringaense, você sabe muito bem disso. Então, não era culturalmente uma cidade como Salvador. Veja, Maringá, naquela época, eu lembro disso, Carvalho, Maringá tinha algo como 200 mil habitantes, era 180 a 200. Era uma cidade interiorana, evidentemente, e com a força do agrobusiness, né? Com a força da cultura rural e com aquela nascente indústria da música sertaneja que tinha epicentro ali, porque Chitãozinho Chororó era dali, de pertinho, né? De poucos quilômetros, porque outros vêm dali, e eles adoravam, e eles eram o que eles chamam de nação gaúcha, né? Você lembra que em Maringá tinha CTGs, né? Os Centros de Tradições Gaúchas. Então, as festas do DCE tocava vaneirão, né? Eu lembro que eu e você, tínhamos um amigo palestino de verdade, um cara que era militante da causa palestina, que era da diretoria do DCE, e a gente fazendo essa roda lá de dança. Lembro dele dançando com uma amiga nossa, o vaneirão, né? Eu, inclusive, como nunca tive vergonha de ser zombado, né? Eu entrava naquela história de pé de valsa no vaneirão. Então Maringá era uma cidade limitada sob um aspecto, mas uma cidade muito organizada, limpa, né? Você lembra disso? Mas não tinha uma esfera pública, de fato, uma esfera pública crítica, mais intelectual. Tinha na UEM, né? Na UEM era uma ambiência mais intelectualizada. Sim, nós não vivíamos brigados com ninguém, mas vivíamos no gueto, porque acho que, de alguma forma, a gente, cada um procurava sua... Assim é o movimento da humanidade, né, em qualquer lugar. A gente procurava nossas afinidades, né? Então, aquela burguesia que a gente encontrava em alguns bares muito chiques, bares que não tinha em Aracaju naquele momento, né? Os bares de Aracaju tinha uma vida muito rústica ainda, ou talvez eu que não frequentasse a burguesia aracajuana e não conhecesse, mas a impressão que eu tinha é que Maringá, mesmo sendo a cidade menor, mas por rolar muita grana, por ter uma classe média emergente forte, eles tinham, né, bons restaurantes, né, boas casas de boate, essas coisas, e bares muito refinados, muito sofisticados.
É essa Maringá que eu guardo e tenho muita saudade, mas também foi tão breve a minha passagem, porque logo recebi um convite da TV Sergipe, onde eu tinha trabalhado 2 anos, né? E aí aceitei, porque a TV Sergipe tinha passado uma intervenção, né? O jornalismo tinha cometido lá algumas coisas erradas e a Globo fez uma intervenção e colocou aqui o interventor da Globo, que é um jornalista, Ivan Renato Rodrigues, que fez esse papel em todas as emissoras que precisaram dessa intervenção da Globo, né? O Ivan, um dileto amigo que até hoje eu tenho um afeto de irmão, me convidou, soube que eu estava aqui no passeio em Aracaju, vim passear em Aracaju, marcou uma conversa comigo, fez uma proposta e essa proposta era um pouco melhor do que Maringá. Na verdade, Maringá pagava muito mal, né, infelizmente. Tão rica para os seus empresários e tão avarenta para os seus intelectuais. Não eu era um jornalista, não era um professor. E aí aceitei, voltei para Aracaju, fico aqui mais uns 3 anos, Carvalho, mais uns 2 anos. Faço aquele curso em Cuba de 3, 4 meses. Quando volto de Cuba, o mesmo Ivan está em São Paulo dirigindo a TV Cultura. A Havana até hoje eu sou apaixonado. Eu não me interesso muito pela política, mas me desencantei com tudo aquilo. Acho que aquele socialismo deles Não vou aqui abrir para não debater, porque para tocar superficialmente, eu vou, inclusive, cometer aqui eu vou me queimar gratuitamente, né? Falar superficialmente daquilo que merece uma reflexão profunda. Não é o caso aqui. Mas acho que não é. Me desencantei muito, né? Acho que eu vivi na pele. Eu tive uma namorada que vivia num casarão com 3 famílias juntas, né? Ela tinha um filho, uma filha, que vivia no meio dos outros meninos, numa promiscuidade em todos os aspectos, inclusive sanitário, né? Com esgoto correndo naquele casarão pelo meio da casa, com os cheiros, com as coisas. Eu falei, porra, é isso, né? Cadê o socialismo? E ao mesmo tempo, eu lembro que eu fui para um show no Teatro Garcia, no Teatro Karl Marx, ver um show de Pablo Milanese. Eu tenho esse show até hoje gravado numa fita cassete, que eu coloquei lá, eu sentei na frente no palco e gravei. E aí tem umas meninas sentadas, essas meninas que vão tietar o cara, né? Claro, o Pablo sempre foi o cantor da Revolução, né? O número 1, ele é ao lado de Silvio Rodrigues. As tietes do Pablo, uma menina linda. Eu falei assim, poxa, menina bem vestida, com roupas de grife, né? Diferente da minha namoradinha sofrida lá, que morava num casarão promíscuo, né? Com aquela... Falei, porra, tem classes aqui, né? E tem, né? E você sabe que tem. Então, se de um lado a Havana me desencantou nesse aspecto, de outro, me aprofundei mais ainda no que eu já conhecia da cultura cubana, do cinema, da música, da literatura muito pouco, porque eu acabei não lendo lá, fui ler aqui depois, e fui ler o maior autor cubano que eu gosto, é um contra-revolucionário, ou melhor, não é um contra, é um cara que rompeu, foi um revolucionário que rompeu com a revolução, que é Cabreira Infante. Eu li tudo já de Cabreira Infante, adoro Cabreira Infante, acho um cara tão bom quanto Vargas Llosa e Garcia Marques. Linda, com aquela cultura, com aquele povo, né, com aquela festividade, né? Parece Granada na Espanha, parece Rio de Janeiro, né? Cidades alegres, parece Salvador, cidades alegres, né? Como é que você define uma cidade alegre? Não sei. Vá lá e veja. Vá lá e veja se eu não estou falando a verdade. Uma alegria, mesmo com falta de dinheiro, falta de comida, falta de roupa, falta de tudo. E as pessoas alegres, festejando a vida. Ora, esse lugar é especial, né? E aí fui para Havana, voltei. O Ivan me fez um convite para... Foi um momento que ele estava fora da Globo, ele estava dirigindo o jornalismo da TV Cultura de São Paulo. Me convidou, porque ele já tinha trabalhado comigo aqui, para trabalhar na TV Cultura de São Paulo. Como você sabe disso, sempre tive uma fantasia muito grande, uma admiração muito grande por São Paulo, pela cidade de São Paulo, né? Essa cidade cosmopolita tão rica. Quase fui, né? E não fui porque optei pelo curso em Havana, perdi minha ida. Quando eu volto de Cuba, o Ivan tinha encerrado o contrato dele na cultura e voltou para a Globo e estava fazendo o mesmo trabalho de intervenção em São Luís do Maranhão. E me convida para ser o auxiliar dele, para ser o chefe de reportagem, chefe de redação e reportagem da TV Difusora do Maranhão, que era então afiliada da Rede Globo. Sendo que São Luís do Maranhão tinha, como tem hoje,
o dobro de população da cidade de Aracaju. Né? Uma cidade grande, pobre, né? Uma cidade explosiva, com 1000 problemas, mas com peculiaridades que eu só vi nessa cidade. Né? Com uma riqueza e uma diversidade cultural que fazem de São Luís uma capital única. Única. Aquela coisa do reggae maranhense. E eu, como jovem, solteiro, morando num puta de um hotel 4 estrelas na beira da praia, sozinho, sempre para receber os colegas de trabalho, receber gente da própria difusora, com o Ivan também morando no hotel. Eu mergulhei na vida ludovicense, né, que é que é o gentilicio de quem nasce em São Luís. Mergulhei na vida cultural da cidade, na vida boêmia, nos bares, enfim, na cultura de São Luís do Maranhão. Né? Aí sim, fiz inúmeros amigos, tive minhas namoradas, tive um afeto imenso. Né? Quando eu voltei de São Luís, eu voltei aos prantos. Eu volto de São Luís, me estabeleço em Aracaju, vou trabalhar no Jornal de Sergipe, né? Até fui seu colega lá. Logo depois, como eu era editor político do jornal, fui convidado para ser secretário de comunicação da prefeitura, era do governo Hélio Paixão, e passo num concurso da Universidade Federal, passo como efetivo em 2 vagas que nunca foram chamadas. E eu aí passei em outro concurso para substituto. Aí comecei a dar aula. Resumo da ópera. Passei 4 anos como professor substituto, renovando sempre, naquela época era possível, renovando os contratos. E minhas vagas, inclusive, foram uma pessoa que passou num dos 2 concursos, eu passei em segundo lugar. A pessoa que passou em terceiro entrou na minha frente. Você vê o que era, como funcionavam as coisas, né? Até pouco tempo atrás. Eu procurei na época até um deputado federal para tentar resolver essa questão e não consegui. Hoje a justiça me daria, mas acabou sendo bom, né? Porque logo depois, né, desse episódio, surgiu o concurso para a Universidade de Sergipe. Aí eu fiz o concurso aqui, passei também, inicialmente para substituto, porque o curso de comunicação daqui tinha recém sido criado. Eu passei e fiquei como substituto um ano, mais ou menos. Quando eu estou aqui, a minha vaga efetiva, recebo uma carta, mas aí eu já estava em Aracaju, embora como substituto, e como eu via a perspectiva de concursos aqui, aí eu falei, não, eu vou apostar no duvidoso, mas eu não vou voltar para Alagoas mais. Eu fiquei 4 anos entre Alagoas e eu não morei, mas eu vivi. Né? Teve períodos que eu dei aula na terça e na sexta. Né? Além de tudo, você viu que os caras facilitavam o meu horário, né? Terça e sexta. E eu ia de ônibus. Né? Tinha carro, não compensava, você sabe, salário de professor substituto, sem nenhuma graduação, nada. Né? Sem nenhuma pós-graduação. Era muito pouco. Eu pagava para dar aula. Rigorosamente eu pagava para dar aula. E pagava sabendo porque gostava, porque eu estava fazendo daquilo um investimento, um aprendizado. Eu gostava mesmo de dar aula, eu tinha muito prazer com isso. Então eu dormia em pousadas em Maceió, né, voltava no dia seguinte de ônibus, às vezes voltava na mesma noite, e eu trabalhava aqui, né, na Secretaria de Comunicação do governo. Então chegava, ia correndo para a SECOM, passava o dia inteiro lá, né, ia descansar depois no outro dia. Passei 4 anos assim, Cavalho. 4 anos. Teve semestre que eu só tinha um dia de aula, que eu concentrava. Então eu chegava lá de madrugada, aí ia direto para o FAO, passava o dia, quando era meia-noite eu pegava o ônibus de volta. Veja, 4 anos pegando o ônibus, as estradas, a 101 naquela época horrorosa, perigosa, de vez em quando assalto, acidente, vi de tudo, né? Mas conheci também muita gente que fazia esse percurso a trabalho, né? Muito interessante. E a UFAO, né? Onde eu fiz também muitos amigos, muita gente bacana. Participei ainda da primeira eleição, né? Da primeira eleição para prefeito de Ronaldo Lessa, naquela onda, né, que alguns partidos, alguns candidatos de oposição ganharam nas capitais, né? O Lessa ganhou em Maceió, pelo PSB. Eu participei dessa e tinha muita convivência com aquele entorno político. Então, o professor Regis Cavalcante, né, que era do meu departamento, foi do Partido Comunista, foi deputado federal, acho que 1 ou 2 vezes, né? Ele era do meu departamento, meu colega, né? Trabalhávamos lá.
Então, assim, tive grandes amigos em Alagoas também. Eu trabalhava aqui, então eles sempre me convidavam, inclusive para ficar finais de semana, e eu acabava tendo que voltar, porque aqui eu tinha minhas tarefas também, tinha minha família, né, tinha meus compromissos aqui. Mas frequentei, assim, muita coisa, muitas atividades extra UFAL, né, muita coisa que tinha fora do centro de Maceió. Tenho um afeto com a UFAL, por exemplo. Eu não volto mais na UFAL porque é um campus muito longe, né, um contramão, não tem porquê lá, mas eu tinha uma relação com, com aquele prédio da comunicação, com a reitoria, né, com os restaurantes que eu frequentava, com alguns colegas, né, eu me envolvi, sim. Né, teve alunos que ficaram meus amigos até hoje, né, professores também que ficaram amigos, né, vários professores, né, com que eu falo. Encontrei depois alguns deles em mestrado, nos eventos aí quando eu estava no mestrado, no doutorado. Eu acho que sim, Maceió é uma cidade que eu também devo muito, né, Alagoas, também tenho uma parte da minha formação que está lá. Aí volto para cá, volto para Aracaju, fico só na UFES em alguns momentos, trabalhando fora, mas no que era possível, porque com a dedicação exclusiva eu já não podia mais. Trabalhei um período na reitoria, né, na gestão do professor Lima, né, uma grande figura, um grande reitor. É evidente que aqueles momentos que eu falei aqui, né, não foi na gestão dele, né, foram em outras gestões partidarizadas. E a partir de um determinado momento, aí eu encontro, né, os conselhos que você e o nosso amigo insistiam comigo, de fazer mestrado e doutorado. Então, em 2005, me preparo para fazer a seleção, sou aprovado e vou para o Rio Grande do Sul. Fico até 2010 em São Leopoldo. Porto Alegre foi o meu lugar de chegada para fazer minha seleção. Fiquei lá uma semana no hotel, fazendo coisas, esperando para as entrevistas, tudo isso. É um lugar que eu já tinha também, já conhecia muito Porto Alegre, sempre gostei de lá. Mas assim que eu fui aprovado, eu já passei a buscar uma residência em São Leopoldo. Eu tomei a decisão de que eu queria morar num lugarzinho tranquilo. E no dia que eu fiz a seleção de mestrado, como eu fui muito seguro, eu falei assim, eu acho que eu passo nesse negócio. Aí o metrô de Porto Alegre, São Leopoldo, a penúltima estação é na Unicinos, e a última é na cidade de São Leopoldo, no centro. Aliás, eu morei em frente a essa estação. E aí eu fui lá conhecer a cidade. Dei uma volta na cidade e falei, vou morar aqui. E assim foi. Quando saiu a seleção, eu fui arranjar local para morar, e lá morei. Tinha sempre uma possibilidade de morar em Porto Alegre. Alguns colegas meus moravam em São Leopoldo, alguns deles foram embora para lá, os colegas de fora. E eu ia muito em Porto Alegre, também frequentei muitas atividades em Porto Alegre, entrei um pouco naquela vida cultural, né? Na Boêmia não, porque ficava muito complicado para eu voltar de metrô, tinha questão de horário, para ir de carro, né? Também era difícil dirigir naquelas autoestradas. De 240, 260 mil habitantes, né? Deve estar com 280, 300 mil agora. Ou mais, acho que talvez uns 350 agora. Era uma cidade dormitório, mas não era uma cidade dormitório como São Cristóvão, né? Como Socorro. Talvez como Socorro, por exemplo. Era uma cidade com personalidade, porque tem uma universidade muito forte, né? Logo depois de São Leopoldo, em Novo Hamburgo, tinha uma outra universidade tradicional que era a UBRA. Infelizmente faliu. Uma universidade fortíssima, uma das maiores aqui da América do Sul. Então, assim, a Unicinos era considerada, né, foi nos rankings, né, que ela já foi avaliada, em alguns momentos, uma das 5 melhores universidades privadas da América do Sul, do Brasil. E eu sentia isso lá dentro da universidade. Então, São Leopoldo era um lugar que eu fazia contraponto a esse ambiente. Então, uma cidade dormitório, com muita gente trabalhadora. Eu morava num prédio muito popular, era amigo do zelador, então conhecia gente que vendia no comércio, gente muito simples. Então tinha uma vida, parecia uma vida itabaianense, a vida que eu tinha em São Leopoldo, né? Ia comer nos meus botecos, depois comecei a conhecer gente também, da boemia, gente da política um pouco. E eu falei, não vou trocar isso aqui para Porto Alegre nunca, não vou me diluir na massa. Porto Alegre não é uma cidade muito grande, mas
a conurbação, sim, né? O conurbado tem algo como quase 5 milhões de habitantes. Então eu não vou me diluir nessa geleia. Quem é Luciano aqui? Já ficando velho, eu vou morar num bairro, um problema de segurança. O Rio Grande do Sul, apesar de tudo isso, é muito inseguro, é muito violento. Eu falei, não, vou ficar na minha São Leopoldo, que eu ia às vezes para Unicinos caminhando, né? Naquele frio que eu adoro, o frio. Eu ia muitas vezes de pé para Unicinos, porque tinha tempo e queria me exercitar, enfim. E gosto de olhar a rua ainda, coisa de menino ainda, gosto de olhar casas, gosto de olhar as pessoas. Então aí veja, aí vem, volto para Itabaiana e sanduíche em Madrid, 6 meses somente. Eu tinha ido em Madrid já mais ou menos umas 18 a 20 vezes, por aí. Né? Eu tive muitas vezes na Europa, mas ia de passagem, sempre para Madrid, sempre para Madrid. Acho que a única vez que eu fui para a Europa que não foi para Madrid foi uma vez para Londres, foi a primeira, em 91, e uma outra vez para Frankfurt, quando você estava lá fazendo doutorado, e eu fui lá visitá-lo, e cheguei por Viena, né, por aqueles voos da Varig antigos. Cheguei por Viena, de Viena peguei um trem para Frankfurt. Todas as outras viagens que eu fiz para a Europa, o portão de entrada foi Madrid. Uma ou outra foi Lisboa, mas Madrid. Então eu conhecia Madrid de várias viagens, conhecia os hotéis, os lugares que eu ficava, aqueles botecos, né? Tudo. Mas viver na cidade é outra história, é outra experiência, absolutamente diferente. Aí eu me apaixonei por Madrid. E eu fui morar nesse bairro, que eu falei, um bairro de imigrantes, um bairro muito populoso, né, ali na margem. Né? Eu morava a 30 metros do rio Manzanares, que é um rio que corta Madrid de leste a oeste, divide a cidade, que da minha rua, eu morava no meu prédio, era numa esquina, eu avistava o Palácio Real, né, do Palácio do companheiro presidente, do companheiro rei, essa figura gente boa que o mundo inteiro conhece, né? E que de tanta ficha suja, né, renunciou pelo filho. O palácio é lindo, né? O palácio é aquela construção belíssima. Eu chegasse eu de dia ou de noite, era aquela coisa imponente, bonita, né? Do outro lado do rio, né? Do outro lado, que era na parte alta ali, já pertinho da Praça Maior e da Puerta del Sol, né? Porta do Sol, que fica um pouco mais adiante. Então, eu aí conhecia Madrid como morador, né? Como frequentador do bairro, né? Eu conhecia a mulherzinha que tinha um restaurante, uma guatemalteca, que tinha um restaurante lá perto, que ia comer a comida dela, né? Conhecia o lugar o chinês, que eu comprava uma coisa ou outra, né? Usava o metrô muito, mas quando eu estava disposto, quando não estava muito calor, de noite, por exemplo, estava fresquinho, às vezes eu vinha caminhando de longe, vinha às vezes lá até do bairro da Malasanha, onde morava meu amigo Luiz Albornoz, estava lá com ele, ia ver um filme com ele, uma coisa, eu voltava caminhando, pegava a Malasanha toda, saía na Gran Via, né, essa avenida, que só de passar por ela nos dá um alto astral, né, como passear na Quinta Avenida de Nova York, como passear na Avenida Paulista. Não é por deslumbre consumista não que eu falo isso, sabe? Vocês que estão me ouvindo aqui. É porque são lugares muito bonitos, que nos dão um prazer, né, de passear na Gran Via, né, aquele sentido de cosmopolitismo, de gente se encontrando do mundo inteiro, de cores, de lojas, de tudo. Do jeito que eu gosto também da paisagem rural, né, de um sitinho, de uma fazendinha, de uma coisa bucólica. Né? Então, eu passei a ter a vivência com essa Madrid, dos bares, dos restaurantes e das baladas que eu passei aí. Por exemplo, eu comecei a gostar de música eletrônica já depois de velho, né, já muito endurecido nos meus gostos, né, talvez até um pouco de preconceito atravessando minhas predileções, através do Luiz Albornoz, que é mais novo do que eu, uns 7 anos, e um cara muito ligado à música, e de um outro amigo meu que eu conheci lá, eu não falei dele aqui, que é um amigo até hoje, um amigo muito querido, chamado Fernando Roqueta. Esse cara é um produtor musical que produz, por exemplo, eventos de reggae, de música negra em Madrid. Tem um festival chamado Madrid és Negro. Ele é um dos produtores, realizadores desse evento. Tem um evento de reggae numa cidade chamada Benicàssim, que fica lá na região, uma cidade perto de Barcelona. Um evento já
há muitos anos, né, consagrado. Trabalhava nesse evento, na produção desse evento. Então, através dessas figuras, eu percorri a noite madrilenha em baladas bacanas, assim, eu chegava no lugar e estava tocando nosso conterrâneo propriaense, DJ Dolores, né, que todo mundo acha que é pernambucano, mas é propriaense. Valorizei a música de DJ Dolores em Aracaju, eu já conhecia, até porque eu nunca fui num lugar aqui para tocar essa figura. Você vai num bar em Madrid e as pessoas estão enlouquecidas, saltando, cantando, pulando a música de DJ Dolores. Então, quebrei um pouco quebrei a pelvis, como diria Gil, né? Ganhei um pouco de flexibilidade para deixar me absorver por essas variações culturais que eu precisava, né? Madrid me proporcionou isso, né? Com o meu amigo Roqueta, com o Luiz Albornoz, com a Cássia, né? Com quem muitas vezes saía com a Cássia, com as amigas de Acácia, conheci muita gente através deles, participei de eventos, né? Inclusive não só acadêmicos, mas lembro que tem uma casa, tem um espaço cultural em Madrid chamado Casa de Brasil, em Espanha, que promove eventos sempre. Eu participei de um simpósio como ponente, como um palestrante. Fiz uma fala sobre jornalismo, comunicação e cultura nessa linha aí, né? Nessa linha, não lembro agora do nome exato. Fiz uma fala nesse evento, um evento com muita gente, e através de Acácia, daquela. Então, passei a, como eu dizia sempre, conhecer a Madrid como na palma da minha mão. Como eu conheço o mapa do metrô de Madrid todo. Eu conheci Madrid primeiro por baixo, né? E depois eu falei, agora que eu conheço por baixo, eu vou para cima ver o que é quem é quem aqui, o que é o que. Então, é uma cidade que eu adorava me perder, adorava. Eu estava assim, num lugar, eu falei, que lugar é esse? Aí eu fiz a referência. Aí, logo, como Madrid é uma das cidades mundiais cobertas, pelo menos o perímetro urbano da cidade mesmo, 100% dela é coberto pelo metrô. Então você não anda 20 minutos em Madrid sem encontrar uma estação de metrô. Então eu não me perdi, eu estava ali, estação tal, já sei onde estou. Então é um prazer muito grande você viver numa cidade que você domina a língua bem, que você conhece pessoas, que você tem um bom salário, né? Eu ganhava bem, a bolsa, essas coisas, né, que nós perdemos, né, infelizmente. E onde eu estava estudando, onde eu estava construindo, além do mais, estava me preparando, né, para a minha carreira acadêmica. Então, são essas coisas, essas lembranças, e muitas outras que eu trago de Madrid, dos cinemas de bairro, né, do Parque do Retiro, onde eu ia muito caminhar, eu gosto muito de caminhar, você sabe disso, caminhava horas, horrores, né, verão intenso, e tomar meus tragos também, fazer minhas farras, ir nos meus shows, tudo isso.